saudar os companheiros, não de mesa, mas de cadeira, o Sérgio Frangioni, do Conselho da Abifina, Cláudio Furtado, do NPI, Alessandra, da Anvisa, Júlio Costa Leite, do BNDES. Sejam bem-vindos à Firjan, espaço de debate sobre questões fundamentais para o desenvolvimento industrial do Estado e do país. Por isso, ficamos muito felizes em receber aqui este seminário da Abifina. Saudar os companheiros da indústria farmacêutica e da indústria de matérias-primas farmacêuticas e desenvolvimento. Nelson Brasil, que ainda não chegou, um trabalho importante para o setor farmacêutico. O Dante, companheiro de disputas, debates e certamente um amigo sério, um cara de valor. O Gari Pacheco, empresário exitoso, por quem eu tenho uma ponta de inveja. E um amigo, o Odilon Costa. Eliminar os entraves que impedem o avanço da inovação na indústria brasileira é fundamental para o crescimento tecnológico do Brasil. Nos mantemos na 66ª posição do Índice Global de Inovação, numa lista de 129 países. E ainda temos poucas patentes de empresas nacionais. A melhoria da competitividade para as empresas passa pela inovação. Vivemos hoje uma economia sem fronteiras graças ao avanço da tecnologia. Assim, a inovação é fundamental para compor estratégia de mercado de qualquer empresa. A inovação incremental, tema desse seminário, é muito importante, porque mira na melhora do desempenho dos produtos, redução de custos e otimização de processos. A Firjan atua fortemente em prol da melhoria do ambiente de negócios, especialmente no Rio de Janeiro. Acompanhamos avanços do novo marco legal de ciência e tecnologia no país, a tramitação da Lei de Inovação Estadual, além de promovermos a promoção da aproximação de startups com os atores do Sistema Regional de Inovação. Por fim, também disseminamos informação e damos consultoria para empresários sobre as fontes de fomento para a inovação e questões sobre propriedade intelectual. Estou certo que os debates desse seminário serão inspiradores. A troca de experiências e conhecimento é importante para que cheguemos a sugestões e propostas para o aperfeiçoamento de questões relacionadas a patentes, inovação e seu papel no desenvolvimento do Brasil. Bom trabalho a todos e muito obrigado. Para abrir o evento, passamos a palavra para o presidente do Conselho Administrativo da Abifina, Sérgio Frangioni. Bom dia a todos. Além dos agradecimentos que o Dr. Gross fez, eu gostaria de agradecer a presença de muitos ilustres aqui, pessoas que vieram aqui. O Dr. Pedro Zic foi um dos precursores da política da PDP, a doutora Eloan, que é sempre uma lutadora fervorosa pelo acesso, a professora Lia, que tem feito grandes trabalhos na UFRJ, enfim, e toda a equipe da Abifina que fez esse trabalho. É um pequeno, grande exército que nós temos aqui. Então, eles fizeram em tempo recorde todo esse trabalho aqui, para que vocês tivessem a oportunidade de entender essa situação de patentes e a situação como está indo hoje o país. Antes de fazer a minha apresentação, eu gostaria de contar uma história que todos já conhecem, mas talvez com um ponto de vista um pouco diferente. Isso aconteceu em 1912. Esqueci de agradecer a Thelma. Desculpa, viu, Thelma? A presença da Thelma. Em 1912,
numa viagem inaugural, uma embarcação saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. O Titanic bateu num iceberg e afundou, e nós sabemos que tinham 2.200 pessoas a bordo do Titanic. 700 pessoas sobreviveram. Dessas 700 pessoas, 200 eram da primeira classe. 62% da primeira classe se salvou. 28% das outras classes vieram a falecer. Por que isso? Porque elas tinham mais recursos. Né? É simples. A primeira classe tinha mais recursos, tinha mais botes, tinha mais salva-vidas, né? E as pessoas que faleceram não tinham os mesmos recursos. Né? Então, usando isso como uma simples metáfora ao acesso de medicamentos, né, a gente entende das complexidades do Sistema Universal de Saúde. Eu tive na semana passada num evento da Unitaid, que era o terceiro fórum sobre inovação e acesso ao mercado global de saúde. Nesse fórum estavam presentes algumas autoridades brasileiras, autoridades estrangeiras, empresas argentinas e empresas brasileiras, né? Um fato evidente nesse evento é que os produtos sob patente restringem o acesso e desafiam a sustentabilidade da política pública de saúde com direito universal, mesmo em países ricos. Tá? Então, um MAB, por exemplo, foi citado um exemplo no evento, que um MAB nos Estados Unidos tem mais de 200 pedidos de patente. Esse MAB, hoje, ele tem 39 anos de proteção intelectual. 1/3 do que os Estados Unidos pagam em medicamentos é para esse MAB. O ex-presidente espanhol, que estava na conferência também, ele citou um outro exemplo interessante. Ele disse que quando o senhor Felipe González disse que ele criou o Sistema Universal na Espanha, e ele disse que quando ele criou o Sistema Universal, justamente era para dar para quem estivesse na Espanha, não só cidadãos espanhóis. Pois bem, o sistema espanhol foi colocado em xeque há 3 anos atrás por causa de um medicamento de hepatite C, que todos nós já conhecemos aqui no Brasil. O sistema espanhol. Né? Hoje, no mercado, existem 250 MABs ou mais em fase de registro. Isso vai ter um custo altíssimo para todos os sistemas de saúde, né? Porque todos pregam o sistema universal. Então, isso é para a gente pensar, né? Aí nós temos a situação aqui no Brasil. Hoje no Brasil, nós temos o que chamam de custo Brasil, eu gosto de chamar de complexidade Brasil. Né? Então, não é mais custo, é complexidade que se converte em custo. O que é o custo Brasil? Bom, em assuntos regulatórios, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre autorizações e certificados. Depois nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 certificados de todas as áreas que a gente possa imaginar. CETESB, no estado de São Paulo, né? Certificado digital, nota fiscal eletrônica, né? Toda uma complexidade que a gente conseguiu criar no nosso país. Além dessas complexidades, a gente tem, para quem trabalha na indústria, sabe que nós trabalhamos com créditos de impostos. Né? Muitas vezes a gente não consegue utilizar esses créditos de impostos e ele acaba virando custo. Então, é mais um custo Brasil. Aí nós temos barreiras internas.
para aumento de tarifa de importação de um fármaco que é produzido no Brasil, que a gente teria que, vamos dizer, tentar equalizar, ou ter um mínimo de isonomia frente a esses, todos os 20 e poucos, né, certificados que eu disse que a gente tem que ter, a gente tem uma solicitação, a gente tem o direito de pedir um imposto de importação diferenciado. Mas a burocracia hoje no Ministério da Economia e ao Mercosul é impressionante. Nós estamos tentando há mais de um ano aumentar alíquotas de produtos e não conseguimos. Outro fato que é preocupante é que medicamentos importados pelo Ministério da Saúde, eles são isentos de impostos, enquanto que os produtores nacionais aqui, quando vendem para o Ministério da Saúde, tem que vender com ICM, PIS, COFINS, que dá aproximadamente 30%. Então, como é que você pode comparar um produto importado com um produto nacional com essa carga tributária, né? Isso foi visto recentemente e conseguiram, em um caso recente, alterar essa situação num pregão internacional. Eu acho que nem tudo também é pessimista ou ruim. Hoje, nós tivemos aqui na nossa casa a apresentação da Embrapi, que está com seus recursos esgotados, mas é um modelo vencedor e poucas empresas farmacêuticas vêm utilizando isso, que no fundo, 1/3 dos recursos da de um projeto, ele é custeado pelo governo, ou seja, é subsidiado pelo governo. E 2/3 são pelas próprias empresas e por unidades Embrapi, que são em torno de 42 no país. Com isso, a quantidade de patentes, né, no país aumentou bastante. Falando um pouco sobre mais barreiras sobre o acesso, tem a questão do parágrafo, o famoso parágrafo único, né, do artigo 40, que nós estamos cansados de falar, mas nós vamos seguir batendo porque é uma injustiça tremenda com o nosso sistema de saúde. Então, está agora em tramitação no Congresso Nacional, pelo senador Serra, a exclusão desse parágrafo. O backlog, que nós tanto criticamos aqui no Brasil, e que o INPI tem feito um esforço muito grande e tem conseguido melhorar, é universal, não é do Brasil, porque as demandas e os ingressos de patentes eles são maiores do que a capacidade dos órgãos de analisar, né? Então, não faz sentido a gente ter um parágrafo único no Brasil, que eu desconheço em outro país que tem esse parágrafo único, e que, por exemplo, nós temos drogas aqui, fizemos um levantamento rápido de 12 drogas que têm de 4 a 10 anos a mais o direito da patente do que nos países originadores, onde eles depositaram originalmente a patente. Então, não faz sentido. Gostaria de ler uma frase aqui de um jurista, Gama Cerqueira, que diz o seguinte: a prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. Quer dizer, eu escuto isso, eu já estou com bastante cabelo branco, já escuto isso há bastante tempo, e a gente vê que ninguém faz nada, é um negócio impressionante. Nós temos que continuar brigando e continuar divulgando isso, não é, Tama? Porque é uma injustiça, né, com nossa população.
Outro fato interessante é que quando a gente anda pelo exterior, o Brasil é tratado como ROW. Sabe o que é ROW? Sabe o que é, Alessandra? Rest of the World. É isso mesmo. Por quê? As empresas, elas patenteiam primeiro em países ricos. Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa. Esses são os países que elas vão patentear em primeiro lugar. Só que tem um outro agravante. Muitas dessas empresas, elas pedem a patente no Brasil, não registram o medicamento e o remédio fica, não é permitido de fornecer à população. Então, só algumas pessoas têm acesso a esses medicamentos importados, e que são aquela primeira classe do Titanic, né? Então, nem todos têm direito a esses remédios. Mas nós temos aqui uma lei de propriedade intelectual, que é a 68, né? Que foi criada, acho que em 1996, que prevê que, se em 3 anos essa patente não for utilizada, ou se o produto não for registrado, não for concedido o produto, que ela pode cair. Mas é simples. Nós só precisamos de uma licença compulsória e fazer estudos clínicos, porque a legislação não permite que a gente faça com referência internacional, que isso está sendo revisado na RDC 200. Né? Então, hoje, nós temos que ter ferramentas para evitar esses abusos e trazer para o ROW, que somos nós aqui, produtos que têm essa tecnologia já, que essas empresas não querem utilizar o produto. Existem outros meios para a extensão do monopólio que eu confesso que eu fiquei bastante preocupado recentemente, que é o famoso data protection. A professora Lia, que está aqui presente, fez um estudo de que, com o ingresso, se a gente aceitar essa data protection, significa que o genérico vai ter que fazer estudo clínico do medicamento, porque você não vai poder utilizar a data ou a informação do originador, né, do inovador. Isso tem um impacto, depois a professora pode me corrigir, mas é por volta de 4 bilhões de reais por ano. Então, é mais uma loucura que nós estamos entrando, né? Então, nós estamos vendo aqui um cenário, outro, que é o evergreen famoso, né? Que é o que são os pedidos de patente sem atividade inventiva, que vão acumulando no INPI ou em todos os órgãos, né? E faz com que chegue a esse backlog que é universal, não é do INPI, não é porque não depende do Dr. Cláudio, não depende, né, do INPI, depende da gente tomar uma atitude, além de outras questões. Eu queria fazer algumas conclusões. Se vocês não perceberam, nós podemos estar a bordo de um Titanic. Se a gente não endereçar essas questões estruturais que geram emprego, riqueza e acesso, e a gente está vendo isso em países aqui do lado, né, que aqui nós estamos vendo, né, casos muito preocupantes. Se a gente é uma questão de saber quando é que vai afundar o nosso Titanic, né? A situação de desemprego no nosso país, ela está melhorando, ou melhor, eu acho que ela está deixando de piorar. Mas a gente não vê uma política de Estado forte industrial. A gente está vendo uma desindustrialização. E o que acontece? Então, a gente fala, o empresário chora
Mas se o mercado já está melhorando e se dessem condições para o empresário parar de chorar, será que ia melhorar a situação do desemprego? Será que ia se gerar mais riqueza e melhor ambiente de trabalho para a gente ter aqui no país? Hoje nós estamos competindo, ou dizem que nós estamos competindo com indústrias chinesas ou indianas. Isso é uma mentira. Nós não estamos competindo com indústria chinesa ou indiana. Nós estamos competindo com políticas de Estado e com países, porque eles criaram políticas de Estado e nós é que temos que correr e brigar independente, porque nós não temos uma política de Estado forte. Então, tem muitos itens aqui que vocês provavelmente estão cansados de ouvir, mas eu estou cansado também de falar, mas eu não vou parar de falar enquanto achar essa injustiça. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, o superintendente da área de gestão pública e socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Júlio Costa Leite. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite e dizer que é um prazer o BNDES ser o patrocinador master desse evento, desse seminário. A atuação do banco ela é bem extensa, né, nesse tema. E eu vou fazer uma fala breve, mas pontuar alguns tópicos que são importantes a gente passar, principalmente para esse fórum, onde estão as principais indústrias e os parceiros do governo e do banco também. Então, a gente sabe que o setor de saúde no Brasil ele teve um grande avanço nos últimos 30 anos. Mas, como o Sérgio bem pontuou, 77% das pessoas dependem exclusivamente do SUS. Os custos são incrementais, nem todo mundo está na primeira classe, né, Sérgio? A maioria não está na primeira classe. Então, lá no banco, a gente tem essa visão bem firme de que coisas têm que ser feitas. A gente trabalhou bem recentemente numa reorientação do banco. Isso é importante colocar, porque vocês são especialistas no tema e é importante vocês entenderem que situação que o banco está em relação ao setor de saúde. O setor de saúde no banco é um setor grande. Tem um departamento dedicado, uma carteira de 11 bilhões de reais. Para a indústria, são quase 4 bilhões, 180 projetos apoiados. É uma carteira relevante dentro do banco. Só que, desde a entrada do presidente Montezano, a gente traçou um novo planejamento do banco. Esse planejamento vai ficar público esse mês, né? Acho que na semana que vem. Mas eu já posso adiantar algumas coisas para vocês. Foram traçados 14 macrosegmentos, que são 14 áreas de atuação que o banco vai se dedicar para os próximos 3 anos. Então, um planejamento de 3 anos, até o final do governo. Então, foi feita uma grande discussão dentro do banco de que setores apoiar. E o banco tem muita tradição em infraestrutura, tem muita tradição em indústria e tem muita tradição no setor público também. Só que tem novos desafios e a gente tinha que priorizar. E essa priorização, ela leva a vários resultados. Os setores que forem escolhidos vão receber mais recursos humanos, mais atenção da diretoria, mais atenção do próprio governo, articulação, etc. Então, desses 14 macrosegmentos, e aí imagina que o banco ele trabalha desde exportação, indústria pesada, infraestrutura, até apoio ao setor público. Então, saúde foi um desses macrosegmentos. Além disso, foi consolidada uma área, que foi essa que eu fui convidado a entrar. Eu era de outra área do banco, e lá a gente foi consolidada uma área toda relacionada
a parte socioambiental. Então, aqui a gente está falando desde a Amazônia até a parte de saúde, parte de patrimônio histórico, cultura, turismo, segurança pública. Está todo mundo competindo dentro da área. E eu me escolhi para ser superintendente dessa área. Então, quando eu cheguei, eu falei, olha, eu vim da área financeira e eu não conhecia o setor de saúde. O João, que está aqui representando, já tem 11 anos de experiência na área. Acho que a maioria de vocês conhece. Então, meu primeiro desafio era manter a equipe. Eu convidei o João a ficar, ele aceitou. E a gente traçar um plano para o setor de saúde. Saúde foi escolhido como um dos 14 macrosegmentos. Então, a gente vai ter que traçar um plano forte para o banco, agora, nos próximos 3 anos. Então, qual é a ideia? A ideia do banco é ser um grande articulador. O banco já fez isso antes, eu acho que ficou um pouco tímido, e é voltar a ser um grande articulador da indústria, tá? Junto ao governo federal e junto até a academia também. A ideia é a gente tem uma longa experiência usando grants, né, não reembolsáveis. O Fundtech, que é o nosso fundo tecnológico, a gente já usou várias vezes, algumas empresas que conhecem, e tem tudo a ver com o que está sendo discutido hoje aqui, que é o desenvolvimento de inovações incrementais. A ideia é a gente discutir o uso de não reembolsáveis, mas não só não reembolsáveis do banco. A gente quer fazer isso não só para a saúde também, mas para outros temas, buscando não reembolsáveis para endereçar problemas sociais graves. A gente sabe que tem muitas pessoas, muitas empresas dentro e fora do Brasil querendo doar para diversos temas. E aqui não estou metendo só a saúde, meio ambiente é um caso clássico, segurança pública no Rio de Janeiro, por exemplo, tem vários possíveis doadores. O que a gente não tem é estrutura e a gente não tem um plano efetivo de como utilizar esse recurso. Então, a gente já está começando a discutir isso, como usar não reembolsáveis para desenvolver, implementar, fazer blended finance, juntar financiamento com não reembolsáveis para reduzir custo, para tentar desenvolver um pouco mais a indústria. Isso é o que está no âmbito do banco, o que a gente consegue fazer. A discussão de política industrial realmente está fora ali, assim, da alçada do banco. A gente pode sempre ajudar, é lógico, a gente trabalha com o Ministério, ajuda no desenvolvimento de política pública, só que a decisão final é sempre do próprio Ministério. Isso é importante, então, destacar que saúde ficou primordial lá no banco e a gente pretende aumentar a nossa atuação. Sobre o debate aqui de inovação incremental, acho que é importante só destacar alguns tópicos, né? A gente tem que avançar nessa definição do conceito do que é inovação incremental, de que modo a gente consegue precificar os produtos inovadores. Então, a gente sabe que a nova fronteira de produtos biológicos é para onde a gente tem que caminhar, mais forte, pelo menos dentro do banco também, tentar ajudar esse desenvolvimento dessa indústria. A questão do NPI já foi falado aqui, de, enfim, resolver um pouco como eliminar gradativamente esse backlog. A gente tem a intenção de promover esse ambiente propício à inovação, com fomento e interação entre empresas. Então, o banco quer ser um grande hub. Ontem, no Valor Econômico, saiu até uma reportagem do presidente do banco falando sobre essa questão do BNDES ser o hub entre empresas e governo. A gente entende que esse papel ele é bem propício ao banco, porque o banco é um banco neutro, um banco de Estado, então é um banco perene, então, seus funcionários estão lá há muito tempo, tem recursos, tem experiência no tema e faz essa ponte entre indústria e governo. Então, esse papel de hub está sendo falado pelo presidente do banco em várias entrevistas, vocês vão poder ver ao longo do lançamento do plano trienal, que vai ser feito semana que vem. A gente também está querendo estruturar novos produtos financeiros, e aí mais no caso de reembolsáveis. Então, esse blended finance com não reembolsável, ou também o reembolsável, em TLP, em taxa fixa e outros produtos que a gente possa atuar e ajudar o financiamento da própria indústria. Então, a gente entende que a mensagem final do banco é que a gente participa ativamente desse debate, a gente quer participar,
A gente tem uma equipe dedicada grande lá no banco trabalhando nisso. E eu acho que esse evento aqui é bem importante para a gente avançar, uma excelente oportunidade para a gente avançar em alguns consensos e sobre como é que a gente vai fazer essa inovação, qual vai ser o papel dos financiadores, qual vai ser o papel da indústria, qual vai ser a rota tecnológica e como é que a gente vai desenvolver esse problema complexo no Brasil, que é a oferta de saúde, oferta de medicamentos e nova geração de medicamentos. Agradeço novamente o convite e dizer novamente que é uma honra o banco patrocinar o evento. Muito obrigado. Com a palavra a diretora da 2ª Diretoria da Anvisa, Alessandra Bastos. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por esse evento. A gente entende a relevância desse tema. É um tema que tem estado à mesa, né, diariamente. Todas as discussões que têm acontecido vão muito de encontro com o que o Cláudio falou. E eu fico muito satisfeita de ouvir isso, né? Mas eu quero primeiro dar parabéns a todos que aqui estão, porque é uma discussão. Que bom ver tantas pessoas interessadas neste tema e querendo discutir isso mais a fundo. É uma honra para mim estar aqui trazendo a agência para esse fórum. É uma honra estar aqui. Eu sou a única menina da mesa, então, parabenizar as meninas, né? Todas que estão aqui. Thelma, que é uma grande figura, enfim, e é um exemplo, né, Thelma? A gente sabe da sua história. Fico feliz, Então, e dizer o seguinte, quando a gente olha para toda essa discussão e todo esse cenário, qual é o papel da agência nessa grande discussão, né? E aí a gente fala de registro de produto, a gente fala de genérico, a gente tem discutido muito uma coisa que você falou, Cláudia, eu fiquei muito feliz de ouvir do BNDES essa fala. Definição de inovação incremental, porque é muito complexo. É uma definição difícil e a gente... e alinhar isso, então, assim, principalmente com quem precifica, é fundamental para que a gente seja justo dentro daquilo que nos compete. É um país muito difícil, de fato, complexo. Ser empresário da indústria farmacêutica nesse país demanda uma alma, para começar, muito destemida. Muito. E só quem já esteve lá sabe como é pesado. Então, a todos que estão aí, né, ainda, e nos dá muito orgulho de ver as nossas indústrias, né? Quem se recorda como era antes da agência, sabe bem do que eu estou falando, era muito difícil. Então, que bom. E hoje, a agência com 20 anos, né, completos esse ano, a gente percebe que o relacionamento do setor produtivo com o órgão que normatiza é outro, melhorou muito. A gente quer fazer melhores entregas? Com certeza. Nos dá muita angústia quando somos cobrados prazos, os tempos, as entregas. Eu quero fazer um agradecimento por todo o esforço que a COP, que é a nossa coordenação que está aqui no Rio, Mônica, na pessoa da nossa coordenadora, até porque eu sangrei a COP esse ano e não foi fácil, não foi uma decisão fácil. E parabenizar pelas entregas que eles conseguiram fazer, né? Então, assim, a gente fala de backlog, são muitos números, é uma fila interminável, a gente sabe de todo o empenho que o INPI tem feito, e o nosso esforço também em atender, e aí eu não tenho o menor problema em dizer isso, com 10 servidores, para tratar de todas as demandas do INPI. É muito pesado. Mas entregamos 7.700 processos e temos uma fila ainda de mais ou menos 7.000 ainda para entregar. Mas a roda não para. Então, assim, não é um choro, é só um registro. E é o que a gente tem conseguido fazer. A gente quer melhorar, não tenham dúvida. Muito, muito. Porque a gente entende, como o Sérgio falou, até que ponto a gente pode fazer para que, de fato, o país não seja um grande Titanic. O que nós desejamos é que... E aí, quando a gente fala de saúde e acesso, né, que é uma das missões da agência, é entregar, né, qualidade, segurança, eficácia
acesso. E quando a gente olha para a inovação, nos fascina, nos impressiona, a gente fica muito feliz quando a gente olha, por exemplo, para a terapia gênica e como trataremos isso. Como trataremos isso dentro da Anvisa? Se eu ainda tenho técnicos preocupados em analisar antibióticos que estão no mercado há mais de 30 anos. Então, cabe à alta gestão preparar esta turma para essa discussão. E o que é que nós, da alta gestão, estamos fazendo para prepará-los para isso? Porque eu fico imaginando tudo que chega no INPI. Eu fico imaginando, até porque chega lá também, né? Então, e é bárbaro, é muito bom, né, saber que evoluímos. E a expertise da Anvisa, de fato, não é criar, né, é normatizar. E para a gente conseguir isso, a gente só vai conseguir isso se a gente estiver junto com vocês construindo. E eu ainda me pergunto o quanto das universidades federais, estaduais, nós ainda não aproveitamos para avançar nesse sentido. Quanta coisa a gente podia fazer junto, porque eles ainda, né, nós recebemos alguns pedidos para algumas explanações e ideias que eles têm, e às vezes muito perdidos ainda. Então, assim, qual é o laço que ainda falta fazer para que, de fato, nós estejamos juntos e pressionar? E pressionar quem para que nós possamos ir para o caminho certo? Porque a gente aqui está falando da mesma coisa. Cada um com seu propósito e cada um com a sua competência. Porque esses infinitos certificados, Sérgio, eles existem porque, assim, são tantas competências e em tantos lugares, e aí cada órgão de uma competência tem que emitir um documento. Então, assim, pesa muito. Então, o que dá para a gente fazer para a gente unificar mais esses entendimentos? 2020 será um ano bastante desafiador para a agência, né? Nós viramos o ano com uma alma assim, de muito desafio mesmo, porque teremos uma agência praticamente toda renovada, né? O último diretor que chegou, que tudo nos parece será o novo presidente. Ele chegou em setembro, eu fico até dezembro do ano que vem, e até março nós temos a troca de três diretores. Então, o trabalho não nos faltará. Que bom. Mas eu acredito que nesses encontros é que a gente consegue fomentar o pensamento para que a gente consiga, de fato, buscar soluções dentro daquilo que... Porque é difícil, a questão da competência, o país o que eu acho que pesa, até para os órgãos, né? Para os órgãos de controle, para os órgãos que regulamentam, o nosso arcabouço legal, ele é muito engessado. Então, quando a gente fala em desburocratizar e facilitar as vias, quando a gente olha para tudo aquilo onde a gente está calçado, a gente se questiona como é que eu vou fazer isso se eu estou atrelado a uma lei que me engessa, ou que limita a minha competência. Eu acredito que toda essa mudança que precisa acontecer para que a gente justamente consiga entregar, para o cidadão brasileiro, para a saúde pública, é uma discussão bastante densa. Esses resultados eu acho que a gente vai colher e a um prazo que é, óbvio, maior do que a gente esperava, mas, assim, que bom que já estamos falando disso. E cobrem. Se for cobrem da agência o que vocês precisarem cobrar, porque nós precisamos, sim, ser provocados nesse sentido. Não podemos mais fazer como sempre foi feito. Essa falha é péssima. Quem é da garantia da qualidade sabe disso. Eu sempre fiz assim, mas fez errado. É terrível. Está funcionando? Não, então vamos mudar? Então, tudo que é possível nós temos feito, né? Modelos de gestão, a gente aplica na agência, projetos para que os servidores... Eu fiquei muito satisfeita, quinta-feira retrasada, um projeto que deu trabalho, mas vai acontecer. Os servidores vão visitar as fábricas, os centros de pesquisa, para que eles entendam o que está sendo falado e desenvolvido, para que essa discussão ela se aproxime mais do real. Porque eu ainda tenho o perfil de uma casa.
E lá, assim, e aí eu lamento, o perfil dos nossos órgãos, das nossas agências reguladoras e dos nossos órgãos reguladores, ele é muito parecido, né? Pessoas jovens que se formaram, fizeram concurso público e foram trabalhar naquela agência para regulamentar sobre um assunto que talvez elas nunca tenham vivido. Gente, o impacto disso é violento. É violento. Que quando a gente olha um dossiê e ele não sabe exatamente a extensão e o impacto do sim ou do não que ele tem, eu não estou falando de lucro. Que bom, né? Porque o lucro é bíblico. Precisa. É o que faz gerar o mundo. E aqui a gente não está discutindo isso. A gente quer realmente que as pessoas consigam ter aquilo que elas se empenham em ter e entregar o que nós precisamos. E é uma linha tênue esse tema, né? Porque a pessoa que investe em inovação, e a gente quer muito que... E o brasileiro é criativo, né, gente? É criativo. Tem coisas a gente vê ela que cria uma criatividade até questionável, mas, enfim, é criativo. São coisas interessantes que as pessoas criam. Mas, enfim, então, que bom que existem pessoas muito criativas e existe uma ciência que ampara e existe um mundo que é globalizado e as pessoas se falam, que ótimo. E essa linha tênue de até quando ele deve ou pode ser protegido por um direito de ter desenvolvido e até que ponto ele pode ter isso, porque também, se ele tem muito tempo, inviabiliza para aquele que não é o da primeira classe do Titanic, não vai aproveitar. Porque é o que eu falo, é lindo ver terapia gênica. Agora, a pergunta que eu faço é, quando é que vai estar no SUS? E a conta não é difícil, viu, gente? Porque quando você olha o que faz a aplicação de um determinado produto para uma determinada patologia, quando você pega... Quando você pega a vida desse indivíduo e tudo, porque eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de, no mínimo, duas, ele e mais um que é quem cuida, e geralmente é da família. Então, quando você faz essa conta, o impacto na saúde pública é violenta. Então, você quer tratar o cara 40 anos, né, e é caro, 40 anos é caro. Ou você quer investir mais num curto período de tempo para que ele volte para o mercado de trabalho e que ele produza também. Então, é uma discussão muito ampla. E eu me animo. Então, eu vou encerrar minha fala feliz porque essa discussão está acontecendo, feliz porque as pessoas hoje são mais ousadas até em provocar mesmo, e eu fico muito satisfeita de ver isso acontecer. Parabéns a cada um de vocês por todo o esforço que vocês têm feito. Estar sentado na cadeira onde vocês estão não é fácil, estar sentado na cadeira onde hoje eu estou sentada também não é, mas nos dá muito orgulho e é muito bom saber que a gente pode, sim, contribuir para que esse país volte a caminhar, né? Então, assim, ele deixou de andar para trás. A gente agora está no momento de respirar fundo e seguir em frente. Então, vamos seguir em frente. Tem muita coisa para fazer, essa discussão é muito rica. Eu tenho certeza que, ao final deste evento, muitas ideias serão fomentadas. Apliquem isso no seu trabalho, no seu dia a dia e cobrem da gente o que vocês precisarem cobrar. As pessoas falam para não dizer isso. Não, mas eu falo assim porque a gente precisa ser provocado, né? Porque senão a gente não anda para frente. Então, mais uma vez, parabéns à organização do evento, a todas essas empresas que eu conheço e, assim, é muito bom trabalhar com essa gente, tem muita gente boa trabalhando, o nosso país é muito rico de gente, é muito rico de profissional, é muito rico de solução, e eu fico imaginando o dia que nós tivermos impostos mais justos, que as taxações sejam coerentes, sejam responsáveis, o quanto a gente vai conseguir fazer. Porque aí vai ficar bom para todo mundo, né? Não é só para o setor privado, mas também para o governo, né? Porque eu, assim, hoje eu sou governo, então, e a gente sabe que não está fácil trabalhar desse lado aqui também, né? São muitas limitações, mas a gente quer que o país funcione melhor. Então, a vocês que estão aqui discutindo, parabéns pela boa vontade, pelo bom ânimo em estar aqui discutindo e que 2020 seja, de fato, um ano de mais encontros. Eu acho que a gente pode se encontrar mais.
E eu estou à disposição enquanto estiver lá na agência, enfim. E que vocês tenham um dia de muito trabalho, um trabalho rico, e que 2020 seja bom, e que a gente consiga encontrar caminhos, sair da caixinha mesmo, caminhos que talvez nós não estejamos vendo ainda, para a gente resolver isso tudo que a gente precisa. Muito obrigada a todos, parabéns pelo evento mais uma vez. Com a palavra, o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, Cláudio Vilar Furtado. Muito bom dia. Senhor presidente da Abifina, doutor Sérgio, senhor vice-presidente da Firjan, senhora diretora da Anvisa, superintendente da BNDES. O presidente da Abifina se referiu a essa plateia como um grande exército. Eu quero dizer a vocês de todo o coração que, aos 9 meses da minha gestão como presidente do INPI, eu me sinto nesse exército como um recruta, talvez como um jovem oficial, porque nos 9 meses que se passaram, desde fevereiro, quando eu assumi, eu tenho aprendido extraordinariamente e, graças ao extraordinário talento de capital humano que encontrei no INPI e nessa indústria. Realmente, pessoas que estão colocando o Brasil de novo dentro do universo da propriedade intelectual, que eu chamaria propriedade intelectual 4.0. Por que propriedade intelectual 4.0? O tema não para de evoluir e, como todas as atividades da economia, ele foi altamente impactado pela chamada terceira onda da revolução da internet, a terceira onda da aplicação do conceito de redes às mais variadas indústrias, não é? Inclusive, aqui no caso, a indústria fina, a de química fina, não é? Onde já se fala em uso de propriedade intelectual até para desenvolver produtos inovadores. Eu estava conversando com um palestrante inglês que vai dar a próxima palestra, e ele estava me apresentando um caso em que eu já disse para ele: olha, use o nosso PPH, tá certo? E entre com esse pedido de registro rapidamente. Ele diz: mas eu não tenho registro ainda na Inglaterra. Eu falei: faz aqui no Brasil, quem sabe a gente resolve mais rápido o problema. A doutora Eliane tem dado uma lição extraordinária aqui de combate ao chamado backlog. Eu diria aos senhores o seguinte: de fato, o backlog existe em todos os países. Foi feito um estudo há uns 4 anos atrás, sobre qual era o custo do backlog nos Estados Unidos, no Japão e na Inglaterra, e chegou-se a uma estimativa de 7,2 bilhões de libras esterlina ano a existência do backlog. Então, a gente combate o backlog não é porque é feio ter na estatística que o atraso médio de solução de pedidos de patente é da ordem de 6,6 anos. Atenção, hein? Essa é a estatística mais atual do INPI. São 6,6 anos. Não são 10, não são 12, não são 8, são 6,6. Tá certo? Por quê? Porque, graças ao talento de uma equipe liderada aqui pela doutora Eliane, aquilo que nós classificamos como backlog, que eram inicialmente 162 mil pedidos de patentes com pedido de exame, porque sem ter pedido de exame o INPI não pode fazer nada.
esse backlog já se reduziu a 135 mil num prazo de aproximadamente 3 meses e meio. Ou seja, nós já reduzimos, a equipe da doutora Eliane já reduziu em 16% o backlog com pedido de exame num prazo de 3 meses. Essa velocidade não pode ser prometida daqui para frente, mas se nós fizermos um cálculo linear simples, significa que nós vamos liquidar esses 160 mil em aproximadamente 18 meses. Então, isto é a segmentação de um problema, tá certo? Que foi tratado como um problema a ser resolvido, com método de trabalho próprio, com índices de produtividade próprios, que aumentaram em mais de 150% a produção por examinador. Quer dizer, nem tudo isso é aumento de produtividade, é a produção per capita. Tá? E que realmente nós já estamos colhendo os primeiros resultados, desde a instituição da chamada Resolução 6.20, devida ao meu antecessor, o professor Pimentel, e ao doutor Mauro Maia, que eu vejo aqui na audiência também, que resolveram, em grande parte, já a queda de 160 para 150 mil, 140 mil pedidos, e só agora, a partir de novembro, é que, na verdade, entraram as novas medidas decorrentes dos despachos 621 e 622. A doutora Eliane vai falar disso à tarde, aqui em detalhe. E por que nós vamos falar disso? Por que nós vamos também dizer que a entrada do Brasil, a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, ocorrida efetivamente a partir do dia 2 de outubro, já nos trouxe 861 pedidos de registro de marca internacionais e 19 pedidos de patentes brasileiras, de empresas brasileiras, em aproximadamente, somando os dois, em aproximadamente 2.000 classes de produtos. Um número que, aliás, inclui fármacos, tá certo? Inclui fármacos. Eu estava falando, inclui marcas também de fármacos, né? E inclui fármacos nos nossos novos programas de PPH, que entraram em vigor agora no dia 2 de dezembro, tá certo? Com vários países do mundo. Só na semana passada, nós assinamos 4 acordos internacionais: o Escritório Europeu de Patentes, o Escritório Japonês, o Escritório Inglês e o Escritório Americano, além do Escritório Dinamarquês, que tínhamos assinado em outubro. Por que eu estou falando disso e desses números? Porque, de fato, nós estamos caminhando para um INPI 4.0. Tá certo? Esse é o grande desafio, a grande meta que nós temos para o ano de 2020, quando o INPI completa 50 anos de existência. Então, nós queremos fazer a virada dos 50 anos com um instituto, tá certo, que faça realmente jus ao tamanho, tá certo, à excelência, ao significado, ao porte da economia brasileira que nós estamos construindo sob a orientação do ministro Paulo Guedes, do secretário especial Carlos Acosta, devolvendo ao país a competitividade e o desenvolvimento institucional, a criação de regras de negócio que nos destravem da burocracia e reduzam isso que há pouco foi levantado como 1,5 trilhões de reais de custo do Brasil, que representa 22% do PIB brasileiro. Certo? Isto é uma perda.
custo, Brasil é uma perda da sociedade. Tá certo? Enquanto nós, imaginem, temos 22% de custo na forma de PIB perdido, nós nos esforçamos para elevar de 16% para 20% a taxa de investimento no Brasil. Ou seja, 4% a mais fariam com que o Brasil crescesse sustentavelmente 3,5% ao ano. E nós pagamos 22% de custo. Então, é isto que nós temos que atacar, e é no microcosmo do INPI que nós estamos atacando o correspondente a esse custo Brasil. Tá certo? Liquidando com o backlog, criando programas prioritários, abrindo o nosso mercado por meio dos ritos prioritários de PPH aos outros países do mundo e abrindo aos nossos inventos brasileiros, ao nosso talento inventivo, àquilo que tem sido chamado aqui de inovação, tá certo? E eu não quero falar em inovação disruptiva, não, porque a inovação disruptiva é o fato raro. O fato inovador comum é a inovação incremental. E alguns chamam a isso, inclusive, de inovação horizontal. É essa que nós temos que perseguir. Não podemos deixar de lado o que realmente revoluciona o conhecimento. Mas aquilo que significa aumento gradual e sustentável da produtividade vem através da inovação horizontal ou inovação incremental. Então, muito bom que o BNDES esteja reestudando a amplitude desses conceitos, e o INPI faz sistematicamente esse trabalho, sobretudo na área de fármacos. Eu tenho aprendido muito com a doutora Eliane a respeito disso, não é porque ela é química, eu sou economista, mas, evidentemente, que eu tenho que estar a par do que se decide no INPI, quais são os critérios, e para mim, tem sido uma companhia diuturna, a doutora Eliane, nas discussões daquilo que nós fazemos, daquilo que nós decidimos. Então, eu queria dizer aos senhores o seguinte: o seminário que está se colocando aqui, ele é extremamente oportuno, ele se encaixa plenamente na linha de desenvolvimento que nós estamos pretendendo imprimir ao INPI.